Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais um quarto de hora. É isso aí, um quarto de hora de palavra, desafiando você a orar, desafiando você a clamar ao Senhor, a rogar ao Deus Todo-Poderoso. A Dona Irã Judson, um grande missionário, ele disse o seguinte: nada é impossível para a pessoa esforçada, disse um dos 7 sábios da Grécia. Nós podemos mudar a palavra esforçada para uma pessoa perseverante em oração. E aí, o provérbio seria mais cristão e mais merecedor de aceitação universal. Estou persuadido de que somos mais deficientes no espírito de oração do que em qualquer outra graça. Deus ama tanto as orações persistentes que não receberemos muitas bênçãos sem elas. E o motivo? Porque Ele ama tais orações, é que Ele nos ama e sabe que é uma preparação necessária para recebermos as mais ricas bênçãos que Ele anseia por conceder. Nunca orei sincera e fervorosamente por nada, mas um dia aconteceu. Não importa quão distante o dia, de algum modo, de alguma forma, provavelmente, a última coisa que eu teria planejado aconteceu. David Brainerd, ele diz o seguinte: percebo que é bom perseverar nas tentativas de orar. Se não consigo orar com perseverança ou prosseguir longamente em minha oração ao ser divino, descobri que quanto mais me dedico à oração secreta, mais me deleito em fazê-lo e desfruto mais do espírito de oração. E frequentemente percebo o contrário, quando por viagem ou por outro motivo, fico privado da reclusão. Cristo apresenta a importunação como característica diferenciadora da verdadeira oração. Não podemos apenas orar, mas orar com grande urgência, intensidade e repetição. Não devemos apenas orar, mas orar repetidamente. Não devemos nos cansar de orar, nós devemos, na verdade, ser exaustivos no fervor, profundamente interessados nas coisas pelas quais pedimos, pois Jesus Cristo deixou muito claro que o segredo da oração e seu sucesso está em sua urgência. Devemos apresentar com insistência nossas orações diante de Deus. Em uma parábola de primorosa qualidade e simplicidade, nosso Senhor ensinou não apenas que os homens devem orar, mas que os homens devem orar em todo o tempo e de toda oração e insistir sobre a questão com vigorosa energia e bravura de coração. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier à terra, encontrará fé na terra? Lucas capítulo 18, de 1 a 8. O caso dessa pobre mulher era desesperador, mas a importunação traz esperança das regiões do desespero e gera sucesso onde não existia sucesso e nem condições para ele. Não poderia haver um caso mais forte para mostrar como a importunação infatigável e destemida alcança seus objetivos quando tudo mais falha. A introdução dessa parábola diz: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar, o versículo 1. Ele sabia que em pouco tempo os homens se tornariam pusilânimes na oração. Então, para nos animar, ele dá esse exemplo do poder maravilhoso da importunação. A viúva fraca e desamparada é a personificação do desamparo, privada de qualquer esperança e influência que poderia mover um juiz injusto. Mesmo assim, ela é favorecida em sua causa em razão de sua importunação incansável e desagradável. A necessidade de importunação, seu poder e sua importância tremenda na oração poderiam ser retratados com mais profundidade ou em cores mais vivas.
Ela transpõe ou remove os obstáculos, sobrepuja todas as forças resistentes e alcança seu fim diante dos empecilhos invencíveis. Não podemos fazer nada sem oração. Todas as coisas podem ser feitas por meio de uma oração importuna. Esse é o ensino de Jesus Cristo. Outra parábola proferida por Jesus reforça a mesma grande verdade. À meia-noite, um homem vai à casa de um amigo para pedir um pedaço de pão. Seu clamor é forte e baseia-se na amizade, nas exigências embaraçosas e exigentes da necessidade. Mas tudo isso falha. Ele não consegue o pão, mas permanece e insiste, espera e recebe. A simples importunação tem sucesso quando todos os outros argumentos e influências já falharam. O caso da mulher cananeia é uma parábola em ação. Ela é barrada ao se aproximar de Cristo pela informação de que ele não receberia ninguém. Negam-lhe a presença dele e, quando está em sua presença, ela é tratada com uma aparente indiferença, com a frieza do silêncio e do desinteresse. Ela insiste e se aproxima, e a sua insistência e a aproximação são repelidas pela declaração ríspida e esmagadora de que ele não foi enviado para a sua gente, ao seu povo, e de que ela está fora do âmbito da missão e do poder de Jesus. Ela foi humilhada ao ser chamada de cachorrinha. Contudo, ela aceita tudo isso, ela supera tudo, ela conquista todos com a sua humildade, destemida e invencível importunação. O Filho de Deus, satisfeito, surpreso, conquistado pela importunação invencível da humildade dessa mulher, diz a ela: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Mateus 15, 28 registra essa história. Jesus Cristo se rende à importunação de uma grande fé de uma mulher humilde. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Lucas 18, 7. Jesus Cristo estabelece a capacidade de importunar como um dos elementos da fé, uma das principais condições da oração. A oração da mulher cananeia é uma demonstração do poder ímpar da importunação, de um conflito mais real e que envolve mais energia vital, resistência e todos os elementos elevados do que qualquer conflito ilustrado por Istimia ou Límpia. As primeiras lições sobre importunação são ensinadas no Sermão do Monte. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Mateus capítulo 7, 7. Estes são os passos para avançar. E Jesus conclui no Mateus 7, 8. Pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e aquele que bate se lhe abre a porta. Sem continuidade, a oração poderá ficar sem resposta. A importunação consiste na capacidade de perseverar, de insistir, de esperar sem relaxar e sem largar, com desejo incansável e paciência tranquila. A oração importuna não é um incidente, mas é o tema principal. Não uma apresentação, mas uma paixão. Não uma carência, mas uma necessidade. A oração, em sua forma mais elevada e mais bem-sucedida, assume a atitude de alguém que luta com Deus. É a competição, a provação e a vitória de fé. Uma vitória que não é assegurada por um inimigo, mas por aquele que prova a nossa fé para que possa largá-la, que testa a nossa força para nos fazer mais fortes. Poucas coisas dão tal vigor vivificado e permanente à alma como um longo período de oração importuna. Ela cria uma experiência, uma era, um novo calendário para o espírito, uma nova vida para a religião, um treinamento militar. A Bíblia nunca se fatiga na insistência e exemplificação do fato de que o maior bem espiritual é assegurado como restituição do perfume da mais elevada forma de esforço espiritual. Não há encorajamento nem espaço na religião da Bíblia para desejos débeis, esforços indiferentes, atitudes preguiçosas. Todos devem ser vigorosos, urgentes, ardentes, intensos, desejos inflamados, insistência apaixonada, incansável, deleite celestial. Deus preferiria ter seus filhos em fervor incorrigível e ousadia persistente em seus esforços. O céu está ocupado demais para ouvir orações sem convicções ou responder a visitas rápidas. Todo o nosso dever, todo o nosso ser deve estar engajado na oração. Como John Knox, devemos dizer e sentir:
Dê-me a Escócia ou morrerei. Nossas experiências e revelações de Deus nascem do nosso custoso sacrifício, dos nossos custosos conflitos, das nossas custosas orações. A luta e toda uma noite de oração de Jacó constituem um momento que nunca seria esquecido na vida dele. Foi isso que trouxe Deus em seu resgate, que mudou a atitude e a conduta de Esaú, que transformou o caráter de Jacó, que salvou e afetou sua vida e entrou nos costumes de uma nação. Nossos períodos de oração importuna e persistente cortam como ponta de diamante os lugares mais duros e marcam nosso caráter com traços indeléveis. Eles são os períodos proeminentes da nossa vida, as pedras memoriais que permanecem e para as quais nos voltamos. Repetindo, a importunação é uma condição da oração. Devemos insistir no assunto, não com vãs repetições, mas com repetições urgentes. Repetimos não para contar as vezes, mas para obter a oração. Não podemos deixar de orar simplesmente porque o coração e a alma estão na oração. Oramos com toda perseverança. Apegamo-nos a nossas orações porque vivemos por elas. Insistimos nas nossas preces porque ou as alcançamos ou morremos. Cristo contou duas parábolas muito expressivas para enfatizar a necessidade de importunação na oração. Talvez Abraão tenha perdido Sodoma por não ter levado ao limite máximo seu privilégio de oração. Sabemos que Joás perdeu porque não persistiu firme. A perseverança conta muito para Deus, assim como para o homem. Se Elias tivesse parado logo depois da primeira petição, dificilmente os céus teriam derramado chuva por sua débil oração. Se Jacó tivesse parado de orar quando fosse a hora de dormir, dificilmente ele teria sobrevivido ao encontro com Esaú no dia seguinte. Se a mulher cananeia tivesse permitido que sua fé se enfraquecesse pelo silêncio, pela humilhação ou pela repulsa, ou tivesse parado de lutar na metade do caminho, sua casa batida pela aflição nunca teria sido iluminada pela cura da sua filha. Ore e nunca desista. É o lema de Cristo, é o lema que ele nos dá para a oração. É o teste da nossa fé, e quanto mais severo for o desafio, e quanto mais longa a espera, mais gloriosos serão os resultados. Os benefícios e a necessidade da persistência são ensinadas pelos santos do Antigo Testamento. Homens de oração devem ser fortes na esperança, na fé e na oração. Eles precisam saber esperar e insistir, esperar em Deus e ser fervorosos ao se aproximar dele. Abraão nos deixou um exemplo de intercessão importuna em sua súplica apaixonada a Deus em favor de Sodoma e Gomorra. E se, como já indicado, ele não tivesse parado de pedir, talvez Deus não tivesse parado de conceder seu pedido. Abraão deixou de pedir antes de Deus ter deixado de conceder. Moisés ensinou o poder da insistência quando intercedeu por Israel 40 dias e 40 noites com jejuns e orações. E ele foi bem sucedido em sua importunação. Jesus, em seu ensino e exemplo, ilustrou e aperfeiçoou esse princípio do Antigo Testamento, suplicando e esperando. É bastante estranho que o único Filho de Deus, que veio em uma missão diretamente do Pai, cujo único céu estava na terra, cuja única vida e a lei eram fazer a vontade do Pai nessa missão, que mistério ver que ele deveria estar sob a lei da oração também, que as bênçãos que recebeu estivessem impregnadas e fossem conquistadas pela oração. Ainda mais estranho que a persistência na oração tenha sido o processo pelo qual ele recebeu as mais ricas provisões de Deus. Se ele não tivesse orado com importunação, não haveria transfiguração em sua história. Não haveria obras poderosas para tornar divina sua carreira. Sua noite de oração era o que enchia a compaixão e poder da sua obra diária. As orações importunas de sua vida coroaram sua morte com triunfo. Ele aprendeu a mais elevada lição de submissão à vontade de Deus ao praticar a oração insistente e lutar com ela antes de exemplificar essa submissão de forma tão sublime na cruz. Quer gostemos, quer não, disse Spurgeon, pedir é a regra do reino. Peça e será dado. Mateus 7,7. É uma regra que não será alterada em nenhuma situação. Nosso Senhor Jesus Cristo é o irmão mais velho da nossa família, mas Deus não afrouxou a regra nem para ele. Lembre-se desse texto em que Jeová diz a seu próprio filho:
Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra por tua possessão. Salmo 2:8. Se o Filho de Deus, real, o verbo que se fez carne, divino, não estava isento da regra de pedir para poder receber, você e eu podemos esperar que a regra seja afrouxada em nosso favor? Por que deveríamos? Que motivo pode ser alegado para que fôssemos isentos de orar? Que argumento poderia haver para o dever de sermos privados do privilégio e liberados de necessidades de suplicar? Não consigo ver nenhum. Você consegue? Deus abençoará Elias e enviará chuva do céu, mas primeiro, Elias precisa orar. Se a nação escolhida tiver que prosperar, Samuel deve rogar por ela. Se os judeus devem ser libertos, Daniel deve interceder por eles. Deus abençoará Paulo e as nações se converterão por meio dele, mas Paulo deve viver uma vida de oração. E orar? Ele orou, e orou sem cessar. Suas epístolas mostram que ele não esperava nada a não ser pedindo por isso. Se você pode ter tudo por meio da petição e não ter nada se não pedir, insisto que você perceba como a oração é vital e peço que haja abundância na oração. Não há dúvida alguma que muitas das nossas orações falham por falta de persistência. Ela não tem o fogo e a força da perseverança. A persistência faz parte da essência da verdadeira oração. Talvez nem sempre se exija que ela entre em ação, mas deve estar lá como força de reserva. Jesus ensinou que a perseverança é o elemento essencial da oração. Os homens devem ter determinação quando se ajoelham aos pés de Deus. Muitas vezes, desanimamos e deixamos de orar exatamente quando deveríamos começar. Desistimos no momento exato em que deveríamos nos agarrar com força. Nossas orações são fracas porque não são motivadas por uma vontade incansável e irresistível. Deus ama quem implora com importunação e envia resposta que nunca seriam concedidas, a não ser pela persistência que se recusa a largar até que a petição almejada seja concedida. Pai de amor e Deus bendito, concede-nos, ó Pai, essa graça de perseverarmos, de insistirmos, de clamarmos, de rogarmos, ó Pai, que possamos persistir em oração, perseverar em oração. Desperta-nos para essa vida, para essa prática de oração, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos nas nossas fraquezas e ajuda-nos a orar como convém, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, fique firme. E olha, se Deus tem falado com você, compartilhe com outras pessoas, mas não deixe de fazer 15 minutinhos de oração. Pelo menos 15 minutos. Podes ao menos 15 minutos em clamor. Deus te abençoe e até a próxima.